Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Em nossa série A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Escritura como a narrativa do plano de Deus, percorrendo uma cronologia que, em rápidas pinceladas, vai contando a história bíblica desde o seu início. Acabamos de ver o período do pós-exílio. O período que se segue comporta um livro bíblico de caráter narrativo, que é o primeiro livro de Macabeus, e 3 livros suplementares, o segundo livro de Macabeus, Sabedoria e Siraque. O primeiro livro dos Macabeus lida com a história dos hebreus na Palestina nos 40 anos desde a ascensão do rei Antíoco Epífanes até a morte do Macabeu Simão, em 134 a.C. É uma etapa de luta entre os judeus e os gregos, que lhes querem impor a sua religião e cultura. O livro narra a história de 3 grandes líderes, Judas Macabeu e seus irmãos Jonatas e Simão. O segundo livro dos Macabeus tem um caráter diferente. Não é uma continuação narrativa do primeiro, mas se concentra num período de 15 anos, o mesmo período que o primeiro livro de Macabeus descreve nos seus capítulos 1 a 7. O segundo Macabeus procura fortalecer os marcos religiosos daquele tempo e escreve mais a modo de um sermão. Conta aqueles fatos que dão sentido aos propósitos religiosos do livro. Os autores de ambos os livros são anônimos. A palavra Macabeus vem do nome da família de levitas, cujas ações são narradas. Em aramaico, Macabeus significa martelo. Inicialmente, o epíteto foi apenas um apelido dado a Judas, filho de Matatias, como herói militar mais famoso da família. Depois passou a ser usado como um nome para toda a família. Mas vamos à história. A dominação grega sobre Israel começou durante a ascensão de Alexandre o Grande, que derrotara a Pérsia em 333 a.C. e conquistara a maior parte do mundo conhecido, desde o Egito até a Índia, mas morreu jovem, no ano 323 a.C. Seu império foi dividido entre os 4 principais generais. Seleucidas se estabeleceu na Síria, dominando o segundo século a.C. O rei Seleucida Antíoco IV, que se autodenominou Antíoco Epífanes, e isso quer dizer Deus se manifesta, reinou de 175 a 164 a.C. e tornou-se um tirano para os judeus, procurando eliminar a sua identidade nacional e religiosa. Alguns judeus se comprometeram com os gregos, tendo por objetivo os benefícios do Império Cosmopolita. Antíoco construiu um ginásio de esportes em Jerusalém. Muitos judeus até reverteram sua circuncisão para participar dos jogos, em que deveriam estar nus e a circuncisão seria notada. O monarca proibiu, posteriormente, a circuncisão sob pena de morte, e os sacrifícios de Israel se tornaram ilegais. As muralhas da cidade foram destruídas, os livros da Torá queimados. E ele ainda dessacralizou o templo, erigindo no altar dos sacrifícios uma estátua ao deus grego Zeus. Isto ficou conhecido como a Abominação da Desolação. Com isso, Antíoco atingiu os 3 grandes símbolos da restauração de Israel após o exílio: a reconstrução dos muros da cidade por Neemias, a reconstrução do templo por Zorobabel e o restabelecimento da Torá nos corações fiéis, promovido por Esdras. Foi aí que o sacerdote judeu Matatias e seus filhos levantaram a resistência armada. Esses, com os companheiros que se juntaram a eles, formaram o grupo chamado de Macabeus. Eles conquistaram uma vitória inesperada em 3 anos, restabelecendo a independência judaica. Foi aí que se criou a festa do Hanukkah, a festa da rededicação do templo, livre do sacrilégio que fora perpetrado. Estabeleceu-se em Israel a dinastia Asmonita, que governou o país por cerca de 100 anos, mas era considerada ilegítima em certa medida porque não provinha da dinastia de Davi, porque usurpara a posição do sumo sacerdote, pois tampouco era da linha de Arão,
Tornara-se corrupta ao ponto de vender a função de sumo sacerdote pelo melhor lance. E ainda se tornara cada vez mais influenciada pela cultura grega. Em 40 anos, Israel tornara-se quase irreconhecível. Então, em 63 a.C., Pompeu assumiu o controle da Palestina para Roma, e 20 anos depois surgiu o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, que governou até 36 a.C. Ele não era descendente de Davi e sequer era judeu por inteiro. Era meio judeu. Tentando legitimar-se aos olhos do povo, casou-se com Maiam, uma princesa asmonita, e procedeu a uma renovação monumental do templo, tornando-o uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Construiu ainda a cidade portuária de Cesareia Marítima, o Palácio de Inverno de Massada e muitos outros fortes palácios e teatros. Porém, era desprezado pelos judeus fiéis. Ao morrer, sucederam-no seus 3 filhos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. A análise dos 2 livros de Macabeus mostra que eles zelavam pela lei judaica, por sua cultura e pela independência nacional, e suas vitórias surpreendentes contra exércitos muito mais poderosos testemunham a ação de Deus para com o povo eleito. Contudo, eles também foram criticados porque lutavam no repouso do sábado, executavam judeus infiéis, apossaram-se do cargo de sumo pontífice e dos símbolos da realeza. Isto perturbava muitos judeus piedosos, conscientes de que o sacerdócio pertencia à linha de Arão e a realeza à dinastia de Davi, às quais os Macabeus não pertenciam. O autor do primeiro livro de Macabeus, contudo, se abstém de invocar uma autorização divina para a dinastia dos Macabeus, limitando-se a considerá-los a família através da qual, naquela época, Israel foi libertado. Já o autor do segundo livro de Macabeus enfatiza o propósito divino na carreira de Judas Macabeu, filho de Matatias. Porém, não como uma glorificação da sua dinastia, e sim pela honra e glória do lugar da habitação de Deus, o templo. O templo e a liturgia eram o centro do segundo livro de Macabeus, porque na visão do autor, o cerne da existência humana, e especialmente do povo eleito de Deus, é a celebração da presença do Senhor, no lugar e pela forma estabelecida por Ele mesmo através da aliança com Israel. Podemos nos perguntar, então, qual o significado do livro dos Macabeus do ponto de vista espiritual. Os judeus resistiram à brutalidade de Antíoco pela rebelião armada, mas também por sua fidelidade à lei de Deus, mesmo ao custo de suas vidas. É o que mostra, por exemplo, o capítulo 7º do segundo livro. Ele narra a história de uma mãe e seus 7 filhos, compelidos pelo rei, sob tortura, a comer carne de porco, o que era contra a Torá. Responderam todos corajosamente ao tirano, num testemunho de sua fé, dizendo: estamos prontos a morrer antes de transgredir as leis de nossos pais. E assim foram sucessivamente martirizados até chegar à mãe, que foi a última, e os encorajava a preferir a morte a renegar sua fé. Esta mãe é tida por um modelo para todos os judeus que depois morreram mártires. A sua fé é vista como até mesmo ultrapassando a de Abraão, porque ela deu 7 filhos e a si mesma pela fé, enquanto Abraão ofereceu um só filho e o recebeu de volta vivo. Lendo todas as palavras pronunciadas por essa mãe e seus filhos, vê-se como eles encaravam o seu sofrimento como uma oferta a Deus pelos pecados de Israel, com a compreensão de que o seu sofrimento não era infrutífero e em vão. E isso foi como que uma antecipação ou prefiguração do pensamento cristão do valor redentor do sofrimento, em solidariedade com a cruz de Cristo, para o bem do corpo de Cristo, a Igreja. Outro ponto importante da fala daquela mulher diz respeito à crença na ressurreição do corpo, que ela baseia no fato de Deus ter criado o universo do nada. Essa crença dela também vem reforçar a doutrina
da criação do universo ex nihilo, como se diz, do nada. Aqui até mais explícita do que no livro do Gênesis. Assim pensavam os padres da igreja e assim está no Catecismo da Igreja, nos parágrafos 296 e 297, que citam essa passagem como testemunho para o artigo da fé no creio, segundo o qual Deus criou gratuitamente, a partir do nada. De fato, a mãe diz a um dos seus filhos, em 2 Macabeus, versículo 7, Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Já a descrição de Judas Macabeus, oferecendo preces rituais por aqueles companheiros que haviam sido mortos em batalha, é um dos mais antigos testemunhos da fé do povo de Deus, não apenas na ressurreição dos mortos, mas também na purificação da alma depois da morte, que mais tarde passou a ser conhecida como purgatório. Ainda vale recordar que, como resultado da ação dos Macabeus, surgiram 4 grupos religiosos em Israel. Os saduceus, que queriam aceitar compromissos com a dominação greco-romana para manter o poder político e econômico. Os fariseus, que nos dias de Jesus procuravam manter as regras de pureza e fé herdadas dos pais, apegados a vários aspectos da identidade judaica, como a circuncisão, as regras sobre os alimentos e a observância do sábado. O nome fariseus significa separados, ou seja, eles se tinham por aqueles que se preservavam, separando-se de tudo que era ritualmente impuro. Havia também os zelotas, que optaram por uma revolta armada contra Roma, motivados por aquela anterior e inesperada vitória dos Macabeus. E por fim, os essênios, a quem estava ligada a comunidade de Qumran, de onde provém os pergaminhos do Mar Morto, assim chamados porque ali se instalou esse movimento. Para eles, o templo e o sacerdócio haviam se tornado tão corruptos que deixaram Jerusalém e foram para o deserto, estabelecendo-se como uma comunidade de tipo monástico a noroeste do Mar Morto. Entendiam que eles eram o verdadeiro templo em oposição ao outro, que fora manchado pela corrupção. Todo esse contexto ajuda a compreender a forma de vida de Jesus e tantas de suas palavras e ações. Por exemplo, a respeito de promover a paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ou a respeito de amar os inimigos, em contraposição ao movimento sectário de ódio, violência dos zelotas e outros. Também explica a sua simpatia e convívio com os pecadores e coletores de impostos, que eram excluídos à luz das regras de pureza legal perseguidas pelos fariseus. E ainda a limpeza e expulsão dos vendilhões do templo é um eco da crítica dos essênios à situação do templo no início do 1º século da nossa era. Em resumo, os 2 livros dos Macabeus formam uma ponte na história do povo de Israel entre o período do fim do ministério dos profetas clássicos e a aurora da nova aliança. Esses livros testemunham o desenvolvimento da teologia do martírio dos justos, que culminará na morte de Jesus na cruz e que continua no sofrimento da Igreja através da história. Os sofrimentos de Judas Macabeus, no tempo do tirano Antíoco IV Epífane, também funcionam como uma prefiguração dos sofrimentos dos cristãos durante a tribulação final, antes da segunda vinda de Cristo. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.